teu Deus seja o meu Deus, e nada, a não ser a morte, nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Agora, eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo. Porque uma vez nós éramos estranhos, longe de Deus, somente os judeus eram os únicos a serem salvos. Porém nós, estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. E Cristo obteve uma noiva gentia. Isso é exatamente correto. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amado Criador, estamos agradecidos porque temos vida para te glorificar. E tudo que é em nós, como diz o salmista, bendiga seu santo nome. Opera em nós através da sua palavra. Enquanto pregamos, que o Senhor possa manifestar esta misericórdia que pertence a quem aceitou a misericórdia, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Noé e usaremos as palavras não aconteceu. Bom, a vinda, o dia e hora, tudo está em torno do Filho do Homem. É o que nós acabamos de ler. Mas assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, o dia e hora, tudo se aplica àquele tempo. E então nós devemos ter a segurança de que já é algo passado. As pessoas gostam de pensar que isto é algo futuro
ou simplesmente está acontecendo todo dia. Mas se é um acontecimento de todo dia, para que então falar sobre aquele dia e hora ninguém sabe? O mistério estava em torno da manifestação de Deus em carne pela última vez entre os gentios. Que a primeira vez foi entre os judeus, Cristo em Jesus. E agora, pela última vez, entre os gentios, Cristo em Brana, para encerrar a era da graça. Agora sabemos que o sétimo selo, como aponta para a vinda do Senhor, é a vinda do Senhor, não é o rapto. Já estudamos isso. Porque o rapto não tem nada a ver, aquele dia e hora ninguém sabe. Aquele dia e hora ninguém sabe é o Filho do Homem, é a vinda do Filho do Homem, que já está escrito o verso 37 de Mateus 24. E como aconteceu nos dias de Noé. Esses dias já foram cumpridos no tempo do irmão Brana. E aquele dia e hora, como nós sabemos, era o mistério do dia, porque era o mistério do sétimo selo, de Apocalipse 8, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E foi exatamente quando Cristo estava sobre o Monte Pôr do Sol. Ali estava quase meia hora. As pessoas tentam jogar isso para o futuro, mas você tem que saber que já está no passado e estamos vivendo daquilo. O nosso alimento vem exatamente ali daquele passado, que é do que passou no Monte Pôr do Sol, do que passou no quartinho onde irmão Brana recebeu as revelações dos 7 selos e das mensagens posteriores. Tudo isto não há como discutir. Eu tenho base na mensagem e que o irmão Brana falou. Eu creio que isto também vale a pena. Falando deste nada aconteceu, é exatamente o tempo que nós vivemos. Você pensa que estamos vivendo no tempo hoje? Tudo aconteceu? Não, hoje nada aconteceu. O tudo aconteceu, estava nos dias do profeta, ele pregando e as pessoas não percebendo, e exatamente ali, quem viveu perto dele não viu os acontecimentos. Eu tenho muitos parágrafos aqui e não dá tempo de eu ler todos. Há umas que estão em prisão agora, que é a tradução da Voz de Deus. Irmão Brana falando sobre a terceira puxada. Porém, sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam mais ser salvos. Eles estavam ali embaixo, onde aqueles grandes olhos pintados estavam. Agora, se vocês notarem, a terceira etapa, o irmão Brana estava contando aqui, ele estava apontando para quando ele teve a visão daqueles olhos pintados no inferno. E por isso ele estava pregando almas que estão em prisão agora. Era no momento que ele pregava. Almas que estão em prisão. Muita gente está em prisão, mas não sabe. Elas talvez tenham vontade de crer, mas não dá conta. Eles têm vontade de crer, mas não dá conta de crer. Estão presos. São almas. E temos que ver os acontecimentos da forma correta. Se você notar pela Bíblia, por esta mensagem, almas que estão em prisão agora, o irmão Brana fala de ir pregar aos espíritos em prisão. Pedro falou sobre isso. E que espíritos em prisão eram aqueles que tinham morrido no tempo de Noé. E que Cristo foi e pregou para eles, para os espíritos em prisão. Mas no tempo do irmão Brana, não era uma pregação feita aos espíritos em prisão, mas sim às almas em prisão.
espíritos em prisão já tinham morrido. As almas que estão em prisão agora estão vivas. Então, umas receberam a mensagem depois que estavam debaixo da terra, lá no inferno. Cristo foi lá e pregou para aqueles espíritos em prisão. Mas William Branham, ao invés de pregar para os espíritos em prisão, depois que ele morreu, ele pregou em vida. Almas que estão em prisão agora. Então você vê que o inferno que estava embaixo agora estava em cima da terra. É para notar. As pessoas não notam isso. Porque é tão bonito o mundo. E se você vê a cidade, as fotos da cidade, filmes da cidade, principalmente à noite, você vê aquela beleza, é luz por todo lado. Que maravilha! Você nunca podia atribuir isto a um inferno. E é um inferno que está agora sobre a terra. Irmão Branham pregou sobre isso em almas encarceradas hoje, almas que estão em prisão agora. Isso está acontecendo e as pessoas não estão percebendo, porque elas ouvem e elas não mudam o estado da alma delas. Como quando você morre, não muda o estado de espírito. Quando você morre, aquilo que você é, você continua. Se você é uma pessoa má, depois que morre, continua sendo a mesma coisa. Você não fica bom, não. Alguém diz, o fulano voltou bonzinho. Ele nunca volta bonzinho, ele nunca foi bonzinho. Como que ele vai voltar bonzinho? Mesmo que não pode consultar, e quando Saul consultou a pitonisa sobre Samuel, ele voltou do jeito que ele partiu. Ele era um profeta. Então, esse é o estado da alma sua, enquanto você está vivo. Aí é o estado espiritual, depois que você morre. Seu estado espiritual é bom, porque o seu estado de alma aqui na terra foi bom. Por isso nós temos que viver aqui na terra num estado de alma, porque o estado de espírito, depois que a gente parte, é como vivemos na nossa alma aqui. A alma é a natureza do nosso espírito. E que tipo de natureza nós vivemos? O que fizemos? Qual forma agimos? Favorecemos, ajudamos os outros ou não? Ou talvez não ajudamos nem nós mesmos? Isso é o estado da alma do indivíduo aqui sobre a terra. E é por isso que o profeta pregou: almas que estão em prisão agora. Quer dizer, almas em prisão que você pode pregar para elas que elas não consertam. Tem mulher que tem vontade de não cortar o cabelo. Ela tem vontade. Eu não quero cortar o cabelo, mas ela não larga de cortar. É uma alma em prisão. Ela não morreu ainda para ser um espírito em prisão. Ela é uma alma em prisão, quando ela poderia se libertar, mas ela rejeitou a misericórdia. Você só não se liberta quando rejeita a misericórdia. Por isso, se nós recebemos esta terceira etapa que o profeta pregou, você recebeu a misericórdia. Porque o estado de misericórdia de Deus para as nossas almas estava na revelação da palavra. Aquilo trouxe um estado de alma, de espírito bom. Você pode morrer, que você vai para o outro lado como uma boa pessoa, que você creu na palavra. Agora, se não creu na palavra, você vai para o estado de espírito incrédulo. Você pode ter sido crente na terra por 50 anos, mas se nunca creu no que Deus fez, é um incrédulo. Em vida, discute. Em morte, é o estado de espírito que a pessoa vai continuar. Bem, irmão Branham continuou dizendo aqui, 279 almas que estão em prisão agora. Eles estavam ali embaixo, onde aqueles grandes olhos pintados estavam. Pregou as almas no inferno, que não aceitaram misericórdia, mas que estavam eternamente separadas da presença de Deus. Contudo, tiveram de reconhecer o que ele era, porque Deus o fez percorrer ali. Agora, isso foi o que Deus o fez, o Filho, percorrer ali.
Ele foi e pregou aqueles espíritos em prisão, que rejeitaram a mensagem nos dias de Noé. E você tem que saber que era a mesma coisa quando o profeta estava na terra e o povo rejeitando a mensagem nos dias de Noé outra vez. O povo ignorando a revelação dos trovões nos dias de Noé outra vez. O povo ignorando a vinda do Senhor, que eles pensam que a vinda do Senhor seria diferente. Era a vinda do Senhor num homem. Agora nós estamos aguardando o arrebatamento, que é a nossa retirada súbita da terra. Mas antes de ser retirado da terra, Deus vem com a misericórdia para que você possa receber a misericórdia quando ela já não está mais ao alcance das almas encarceradas. E ainda você, o eleito, alcança. Aí pergunta, por quê? A porta está fechada e ainda estão pregando para a salvação, batizando as pessoas com a porta fechada? Você não pode atribuir o que foi dos dias de Noé para os nossos dias nesse paralelo, porque o irmão Branham não faz assim. O irmão Branham mostra diferente. Poderíamos mostrar assim, olha, aqueles 7 dias dentro da arca, não se ganha mais ninguém. O irmão Branham diz que você vai pregar para testemunho. 280. Eu me pergunto se seu ministério ascende completamente da mesma forma nos últimos dias. Como foi? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. As obras que eu faço, vós também as fareis. 281. Perdidos jamais poderiam ser salvos. Eles haviam rejeitado a misericórdia. Essa foi sua terceira puxada. 282. Estou lendo tudo almas que estão em prisão agora. Agora, alguma pergunta? Sua primeira puxada, ele curou os enfermos. Isto está correto? Amém? A congregação diz amém. Seu segundo ministério, ele estava profetizando. Quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Noé também, na sua segunda etapa, estava profetizando. Seu terceiro ministério estava pregando aos perdidos eternamente. Olha o que o irmão Branham fala. As 3 montanhas, assim por diante, os perdidos eternamente. As 3 montanhas. Não sei se vocês conseguem entender o que o irmão Branham, ele não explica, ele só fala as 3 montanhas, mas ele já tem isso em outras mensagens, e ele já havia contado para as pessoas sobre estas montanhas, e as 3 montanhas, e um monte mais alto, e outro baixo, e outro alto, e outro baixo, e outro alto, e ele mostrou as 3 montanhas, primeira, segunda e terceira puxada do seu ministério. Amém. Vocês entendem as 3 montanhas? 283. O ministério de Noé, todos os ministérios fizeram o mesmo. Noé pregou, isso mesmo. Ele entrou na arca. E quando ele entrou na arca, houve 7 dias que nada aconteceu. Seu testemunho pregou aos condenados. Isto é o que acontece, olha o que o profeta diz no 284. Sodoma e Gomorra, Jesus se referiu a ambas como no futuro, antes da vinda do Filho do Homem. Assim será como nos dias de Noé, assim será como foi nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Então, o que ele está mostrando? Acontece a mesma coisa. Há uma pregação nesses dias que é um testemunho que é pregado aos condenados. Aí alguém diz, então para que pregar? Você tem que crer no que o profeta falou. Eu creio no que o profeta falou. Se eu tenho um ministério de pregar aos condenados, eu vou pregar. Se Jesus teve um ministério para pregar aos condenados dos dias de Noé, e ele morreu e foi lá e pregou, e o Branham teve um ministério de pregar as almas encarceradas hoje, almas que estão em prisão agora. Branham não diz almas que estarão em prisão. Não, almas que estão em prisão agora, em 63, porque em 63 foi revelado os selos e eles não perceberam, a alma ficou aprisionada.
se você não recebe a revelação, daquele dia e hora que o Senhor veio para revelar os selos, a alma está encarcerada. É isso daqui, ó. O seu testemunho pregou aos condenados. O testemunho de William Branham pregando aos condenados depois da revelação dos selos. O nosso testemunho pregando aos condenados. Aí vem a pergunta, então para que batizar os outros? Ainda tem alguém nesses dias. Não é como aqueles dias que você diz, está dentro da arca, então não tem recurso mais. O eleito, meu irmão, você tem que ver hoje, é como nos dias de Abraão. O irmão Branham ensina que aquela transformação que Abraão teve de ficar jovem, que agora nos nossos dias, não é que eu vou ficar jovem, não. Eu vou ficar jovem no rapto. Mas aquilo, daquela juventude de Abraão, apontava para a juventude quando você recebe o novo nome e a palavra. Você é uma nova criatura dos trovões, uma nova criatura da revelação, da Bíblia revelada. Há muita diferença quem é uma nova criatura da Bíblia fechada e da Bíblia revelada. Creia ou não creia, eu creio numa Bíblia aberta, que o sétimo anjo recebeu o livrinho aberto. Não vivemos mais nos dias de Lutero, de Wesley, pentecostais, que tinha livro fechado, primeira e segunda etapa do irmão Branham, que o livro estava fechado. Não vivemos naquele dia, vivemos no dia do livro aberto. E graças a Deus por isso. Agora você tem que saber, há um juízo, há um testemunho aos perdidos. Mas como pode alguém ainda entrar? É a mesma coisa. Irmão Branham esperando mais alguém entrar, o último chegar. Ele diz, ele pode ter entrado nesta noite. Se der tempo aqui eu vou ler para vocês, mas leia umas que estão em prisão agora, para você ver, porque não vai dar tempo de eu ler tudo. 284, Sodoma e Gomorra, Jesus se referiu a ambas como no futuro. 285, Noé teve 3 puxadas, a sua terceira foi para os perdidos depois que a porta se fechou. Pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro. Noé estava do lado de dentro, mas os outros estavam do lado de fora e ninguém podia entrar nem sair. Isso é quando você tem a revelação. Você não tem que viver especulando. Você não tem que preocupar com entrar ou sair. Você já está dentro quando tem a revelação. Então, quem tem a revelação está dentro. A hora que você ouve a mensagem e viu que aquilo foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo, é porque você já estava dentro, naquele dia que o profeta pregou. Você estava lá dentro, só que você manifestou agora. É hora da pregação, quando estamos pregando para um testemunho nosso para os perdidos eternamente. Dizia, alguém entra? É isso que o profeta mostra aqui. Vamos prosseguindo. A terceira puxada aos perdidos, depois que a porta se fechou, pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. E esta é a dificuldade que você vê as pessoas não tendo condição de receber a palavra. E quando a porta fecha, não pensa que foi Deus que chegou ali e fechou a porta. Jesus falou, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque fechais a porta do reino dos céus. Nem vós entrais e nem deixais entrar quem deseja entrar. Não é Deus que fecha a porta. Quem fechou a porta para não ouvir sobre trovões foi o Centro-Oeste. Não foi Deus que fechou a porta. Eles fecharam a porta para não ouvir CD. Eles fecharam a porta para não examinar a mensagem. É os pentecostais que fecharam a porta para não aprender a mensagem de William Branham. E agora é o povo da mensagem da primeira e segunda etapa, eles que fecharam a porta, não foi Deus que fechou. Deus só selou o que eles fizeram. Noé fechou por dentro, aí Deus selou por fora. Se você fecha a porta para a revelação dos trovões, para o novo nome, para a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol, para manifestar como Filho do Homem na terra, e aquele era o dia e a hora, quando você fecha a porta, Deus sela também você. Você fechou a porta, não quer receber aquilo, Deus sela você por lá de fora. Como você fechou por dentro, Deus te sela por fora. Nunca mais
você vai ter o desejo do correto. É o que ele prega nessa mensagem. Almas que estão em prisão agora. 299. Num desses dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. Num desses dias, se você já não cruzou, você cruzará essa linha. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. Agora, eu me pergunto, o que é correto? É parar de beber, de fumar, de jogar? Não, filho, não é isso não. E daí são os atributos do pecado. Você nunca mais desejará fazer o que é correto, é obedecer o que Deus revelou através de William Branham. Você não desejará fazer o que é correto. Você esperneará para um lado ou para o outro, mas não desejará fazer o que é correto. Você cruza a linha da misericórdia. A misericórdia está aí, mas é muito simples. Olha por onde vem a misericórdia, João Batista. Olha por onde vem a misericórdia, Noé. Olha por onde vem a misericórdia, Jesus, que tinha um nascimento duvidoso na mente daquele povo. Contudo, o nascimento estava certo. Mas na mente deles tinha um nascimento duvidoso. Olha como Branham veio, fora das denominações. Olha como nós estamos pregando. Então, você tem que ter luz do assunto. Se não tem luz, não vai adiantar. A questão é que num desses dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. O que é fazer o que é certo hoje, gente? É crer na revelação, fazer o que é certo. Não é apenas, eu parei de beber, de fumar, de jogar. Isso daí os crentes lá fora fazem também. Eles param de fazer isso. Não é isso não. Você não terá desejo do correto, daquilo que Deus revelou através do seu mensageiro, daquilo que aconteceu no Monte Pôr do Sol, dia e hora. Está tão claro dia e hora que a ciência tirou a foto e deixou estampado para nós esta foto. Horário, dia, hora, mês. 28 de fevereiro de 1963, às 18h10, às 18h30. Olha aí. Está tudo ali. A ciência mostrando, com 3 testemunhas aí, está a ciência. Foi a vinda, foi o 7º selo. Mas eles querem aceitar isso. Irmão Branham ouviu de Deus, não diga a ninguém. Agora, depois que o irmão Branham não falou naqueles dias dos selos, ele falou nas outras mensagens. Ele mostrou isso. E se você não crer nisso, você vai crer no quê? Me responda o que são esse dia e estas horas marcadas aí. Se não é o 7º selo, me diga o que é. Me diga o que é. Se você não sabe o que é, então creia no que é. Está escrito ali, ó. É aquele dia e hora que ninguém sabia. Hoje já sabemos. Você vê essas coisas. É dia e hora, a Bíblia diz dia e hora. O dia da vinda do Senhor é o dia que eu encontrei com Jesus. Não, nada disso. O dia da vinda do Senhor tem um dia e hora que a Bíblia estabeleceu. Aquele dia e hora ninguém sabe. Foi estabelecido por Deus. E aquele dia e hora foi exatamente 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Quase meia hora de silêncio. E as pessoas não percebem. Agora, isso aqui, eu não grito para vocês aprenderem, nem para vocês receberem. O eleito, você pode só soprar. O eleito, você não tem que se esforçar com ele. O eleito, você não tem que manivelá-lo. Você não tem que gritar com ele, diz, creia. Não temos que fazer isso. Moisés foi fazer. Deus falou, você não vai entrar na terra. Você não tem que fazer isso. Porque você se irrita. Então eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que gritar para te colocar lá dentro. É você que tem que ter vontade de ir para o céu. É você que tem que ter desejo disso. Se você não tem desejo, é porque já perdeu. Perdeu a revelação, perdeu a misericórdia. É uma alma encarcerada. É o que o irmão Branham está dizendo, você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Hoje fazer o que é certo é crer que os trovões foram revelados nos 7 selos. É crer que o cordeiro saiu do trono e converteu em leão. É crer nisto.
Você ainda ouvirá o evangelho, seguramente, mas jamais o aceitará. Agora, o evangelho é boas novas. Qual é o evangelho que você vai ouvir e jamais vai aceitar? Todo mundo está aceitando Jesus. Olha aí no mundo. As mulheres todas seminuas, aceitando Jesus, de calça esporte, de brinco, de batom, de rouge, de tudo. Aceitando Jesus. Eles estão aceitando. Então não é isso, não. Isso daí já não é boas novas. Eles estão aceitando uma coisa antiga. As boas novas são os trovões revelados dentro dos 7 selos. Isso é boa nova. Eu quero ver quem é que está aceitando o novo nome, a vinda do Senhor no seu profeta. Que era aquele dia e hora. Você não pode aceitá-lo, porém o evangelho será pregado aos condenados. Saber que você prega o evangelho aos condenados, e muitas vezes os condenados têm esposa, têm filhos, nossa, têm marido. Hein? Foi isso que o William Branham sentiu. Vou ler daqui a pouquinho. Tem que ler isso outra vez, não tem jeito. Você não pode aceitá-lo, porém o evangelho será pregado aos condenados, àqueles que estão eternamente perdidos. E nós temos esse ministério. O nosso ministério aqui é de pregar aos espíritos em prisão, às almas encarceradas, que não pode receber esta palavra. Então, o que adianta? Estamos pregando para testemunho de que o 7º anjo revelou 7 trovões. Estamos pregando para testemunho, dia e hora, foi aquele 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Estamos pregando para quem? Para os perdidos, testificando aos perdidos, porque os crentes creem. Aqueles que não são perdidos, creem, aceitam. Mas os perdidos não podem se dobrar a isto, porque já cruzaram a linha da misericórdia e já estão no juízo. Aqueles que estão eternamente perdidos, que não podem mais ser salvos. Você já está nesse ponto e você não sabe. Bom, estou lendo o irmão Branham falando. Você sabe, pensa que foi fácil? A hora que o irmão Branham está terminando de pregar essa mensagem, o povo estava gemendo na igreja. Agora nós, depois de 40 anos, mais de 40 anos, você lê e as pessoas nem se tocam. Elas não sentem nada. Elas têm algo contrário. Elas têm uma opinião contrária para mostrar que é diferente. Não, naquele dia o povo já estava gemendo ali dentro do tabernáculo, escutando o que o William Branham dizia assim, ó, que não pode mais ser salvo. Você já está nesse ponto e você não sabe. Já não sente vontade. Olha, quando a gente começa a perder a vontade de comungar com Deus, a vontade da Bíblia, a vontade da mensagem, a vontade de crer nessa palavra, a gente perde a vontade. A gente deveria estar preparado já. Deveria pensar, já estou naquele ponto que o profeta disse, perdido e não sabe. Você pensa que você está vivendo em prazeres e está morto enquanto vive. Aleluia. Tem demorado tanto. 309. Estou lendo ainda almas que estão em prisão agora. Tem demorado tanto essa longanimidade de Deus, que o ministério constantemente, através de fita e tudo mais, tem vasculhado através do mundo para ver se há mais um. Nos dias do profeta, o ministério de fita vasculhando através do mundo para ver se há mais um, e nós viemos depois disso. Esse ministério, se há mais um, mas possivelmente esse último entrou bem recentemente. Se as pessoas pudessem captar isso. Bom, Brana, se o último entrou bem recentemente, para que você continuou pregando ainda até 65? Aí vem a pergunta. Se o último entrou bem recentemente, falou taxativo aqui, ó, mas possivelmente esse último entrou bem recentemente. Agora, as pessoas estão em busca do último, o último vai entrar, vamos fazer uma campanha para o último entrar. Não, a questão não está em campanha para o último entrar aqui. Agora o último ele tem que ouvir, é os trovões, é a terceira puxada, se ele faz parte do último, porque o último foi Brana.
Eu sou o primeiro e o último. Era a mesma coisa de dizer: eu sou Jesus, eu sou Brana. Eu sou Alfa, eu sou Ômega. Mas eles querem isto? Não, eles querem continuar iludidos ainda. As duas primeiras, 310, vou ler mais para o meio. As duas primeiras foram identificadas pela Escritura, as duas primeiras puxadas. Eu provei a vocês esta manhã que a terceira também é identificada pela Escritura. Presta atenção daqui para frente agora. Observe o mundo, veja onde ele está. Olhe como eles têm rejeitado a verdade e como que se tem propriamente identificado a parte da profecia. Agora, onde nós estamos? Oh Deus, ser misericordioso, isso me corta o coração por dentro, que me diz disto. Onde nós estamos? 312. Lembre-se, esses 7 picos ali em cima. Aí ele começa a trazer à memória das pessoas o acontecimento do dia presente. Lembre-se, esses 7 picos ali em cima. Olha, eu estive aí no meio deles por 29 anos. Nunca pregaram sobre 7 picos, nunca pregaram sobre 3 montes, falando como revelação, nunca. E hoje querem discutir? Não, tem que assentar e aprender. Eles têm que fazer isso, mas não tem condição disso. Quem sabe já está do outro lado, já perdeu a misericórdia, já entrou no juízo. Lembre-se, esses 7 picos ali em cima, eles poderiam lhe dizer: não há outro pico além desse. É 7 e não tem outro além desse. Eram os 7 picos onde estava escrito o nome Brana. Está sobre a divisa continental. Vai bem para dentro do deserto, ali em diante. A eternidade entra. Ele diz que depois do 7, entra a eternidade. Depois do 7, depois que você adorou Deus em 3, como Pai, Filho e Espírito Santo, adorou Deus em 5, Jesus Salvador, e que me deu uma fé perfeita. Agora eu tenho que adorar Deus em 7, BRANHAM, e depois entrar na eternidade. É isso daqui, ó, 7 picos, bem na divisa continental. Isso está exatamente entre o bem e o mal. E no fim disse: a terceira puxada foi a última puxada da cordilheira. A terceira puxada foi aquela última puxada daquele montinho do final, chamado Brana. Foi ali onde Deus perguntou para ele: quantas letras tem seu nome? Estava ali, ó. Na última etapa, parado na brecha. Você pode pegar e ler, parado na brecha, 138 a 157. Vai lendo que você vai aprender. 313. Noé entrou, então depois de 7 dias, nada aconteceu. Você quer que aconteça alguma coisa? Você fica pensando nesses grandes movimentos dentro da mensagem, grandes pastores que sabem a Bíblia de cor, que cita versículos de cor, que cita parágrafos de cor, e depois, na hora da abertura dos selos, da revelação dos trovões, você pregar para eles e eles darem as costas para isso. Você espera ainda que aconteça alguma coisa? Não vai acontecer nada. Vamos pregando para juízo, para pastores, juízo para obreiros, juízo para apóstolos da América, apóstolos do Brasil, apóstolos do Japão, apóstolos da África. Vamos pregar para juízo. Não vai pensar, vai acontecer, vamos pregar que vai acontecer. Não, é só o eleito que chega. Eu tenho notado, onde eu vou pregar, que eles me chamam, você fica na expectativa. Que lugar que vai ser? Você chega lá, é um casebre. E gente dizendo: eu creio. Creio que o irmão Domingos vai me ouvir, é de Ribeirão Preto, vai ouvir este CD. E ele sabe, quando chegamos lá na casa dele,
ele diz para nós assim, minha casa é como de João de Barro. É como a casa de João de Barro. Você já viu a casa de João de Barro? Só tem uma porta. Só tem uma porta. Você entra, tem 3 cômodos, mas tem uma porta só. Você entra na porta da cozinha e já sai por ali mesmo. Esse é o tipo de gente que diz, olha, eu creio nessa mensagem. Sabe como ele ouviu? A transmissão que passou para ele no finalzinho, que ele ouviu 15 minutos, com 15 minutos que ele ouviu, ele falou, nós temos que achar onde que é isso agora. É isso daí que nós estamos clamando dentro. E como achar? Não tinha endereço, não tinha nada, só ouviram e sem endereço, sem nada. Nós vamos achar. Isso daí que nós queremos. Está clamando dentro, a resposta está nisso daí. Foram procurar, foram na internet, acharam muita coisa, até que caiu onde eles queriam. É isso daí que nós queremos, mas tem que ser gente simples. Você pensa que vai chegar gente sofisticada? Não, você pensa, é muito difícil, viu, meus irmãos, é muito difícil, que vai chegar pregadores aí de 5 estrelas. Chegou um agora, esse sim, talvez é perigoso ele exigir você pagar, e você não dá para pagar 1 estrela, ele quer um hotel de 5. Talvez Jesus não tenha para pagar o hotel de 1 estrela. Noé não tem para pagar o hotel de 1 estrela para ele. Mas eles querem de 5 estrelas. É o tamanho, é o tipo, o estilo de vida que as pessoas vivem. E você acha que a mensagem chega lá, é a coisa mais difícil, eles receberem essa mensagem. Ela chega exatamente nos pobres. Aos pobres é anunciado o evangelho, a Bíblia não mente. É os pobres, eles não têm riqueza do mundo, não têm riqueza religiosa, mas quando ele escuta a palavra, ele vende tudo por causa daquela palavra. Não tem nada que o amarra, ele não é um moço rico. O moço rico ficou amarrado na sua riqueza e não vendeu. Tinha a vida eterna perto dele, estava ali dando a mão para a vida eterna e perguntando, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Conversando com a vida eterna. Mas a vida eterna pôs dificuldade para ele. Vai e vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Sem nada. Vende e dá para os pobres. Não mandou nem tirar o dízimo. Dá tudo para os pobres. Jesus não fazia como faz o pregador. Você vai, vende a casa, traz para a igreja, para enriquecer a igreja, e você vai pagar aluguel. Não, Jesus não era um falso pregador. Jesus falou para o rico, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele não traz nada de lá não, dá para os pobres, fica sem nada, porque aí você não tem no que se amarrar, mas tem o que se amarra em nome. Tem gente que se você fizer dele diácono, aleluia, ai glória, um obreiro, um pregador, eles negociam como fez Esaú. Eles vendem primogenitura, dizem que me vale primogenitura, o que vale mais é esse salário que eu vou ganhar agora. E glória! Esses são os Esaús do dia. Vamos aqui terminar. Ainda, eu preciso pegar meus minutinhos aqui ainda. Não sem misericórdia. Misericórdia foi enviada para eles por meio de um profeta, eles não creram nisso. Deus é misericordioso, porém, Ele enviou misericórdia, porém, eles não receberam. Ele sempre envia misericórdia primeiro. A revelação dos trovões é misericórdia. O que estamos pregando? Quando é que alguém já pregou isso aqui no Brasil? Aonde estão os pregadores que pregaram os trovões, como já foi visto e pregado aqui no Brasil? Quem foi que pregou isso? Mas da onde vem? Ele diz, não é uma fonte confiável. Por certo, eles são do centro-oeste, eles são do sul. Eles estão montados no dinheiro. Não é uma fonte confiável. Eles querem apresentar alguma coisa que ponha dúvida no povo. 3 é perfeição, 348 almas que estão em prisão agora.
o ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Irmão, esse daqui, olha, dá para você pegar um parágrafo desse daqui e pregar e pular e gritar. Você pode rejubilar nisso aqui. Já pensou bem? O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo novamente, no natural. Não diz no espiritual, não. A Cristo, o Cristo lá da Galileia, foi reproduzido novamente no natural. Quando esse ministério chegou à perfeição, ele reproduziu Cristo no natural, entre seres humanos. Cristo no natural, entre seres humanos, chamava Brana. Alguém alguma vez já teve coragem de falar que é isso? Nunca. Aí está. Cristo no natural, entre seres humanos, como foi predito. 349. Oh, pense, as pessoas poderiam prosseguir pregando, pensando que elas estão sendo salvas, crendo que elas estão fazendo certo, crendo que suas organizações estão crescendo, seguramente, e nem um raio de esperança sequer. Você não pensa que essa mensagem aqui, que eu estou lendo agora, é para se pregar na grande tribulação? Não, é agora mesmo. É agora, é para pregar aos perdidos agora mesmo, que todo mundo está dizendo que tem esperança de ser salvo, e vem um profeta e diz que eles já estão sem esperança. E se essa visão foi isso, e tem sido tão dura contra as mulheres, nós temos chegado nessa hora. A porta está fechada, acabou-se, o livro já está em sua mão, pense nisso. Isso aqui é Brana que está falando. Você não pensa que é Osmar, não. William Brana. Você não disse que crê em Brana? Brana disse que a porta está fechada. Ah, mas não está fechada do jeito que você pensa. Fecha uma porta e diga que ela não está fechada. Não precisa de interpretação, rapaz. Não precisa. Quando diz a porta está fechada, está fechada. A questão é que só o eleito naquele dia é que ouve a palavra, porque a porta está fechada para os desprezadores de misericórdia, os que rejeitam a revelação. A porta está fechada para eles, mas o eleito não. O eleito está dentro, o eleito está seguro, o eleito não tem nem como sair mais. Se a casa do irmão tem uma porta só, agora nós estamos sem porta. A porta está fechada, você está dentro, como sair? Se você nunca entrou, pode estar dentro do tabernáculo, mas nunca entrou na revelação, você sempre ficou do lado de fora. Mas você pode pensar que está do lado de fora, mas se você viu esta revelação, você está dentro, fechado, e não tem jeito de sair. Se você disser, eu queria sair, não dou conta, como aquelas mulheres que dizem, eu queria parar de vestir roupa sumária, não dá conta, quero parar de cortar o cabelo, não dá conta, já é uma alma encarcerada. E se você, como um filho de Deus, quiser sair e fazer a coisa errada, você não dá conta. Brana quis fazer a coisa errada, pegou um cigarro, quando a moça diz, você é um marica, então, ele pegou um cigarro para provar para ela que ele não era marica, e não conseguiu fumar o cigarro, precisou continuar ficando na concepção daquela moça, tu és um marica mesmo. Ficou na concepção da moça, porque ele não conseguiu fumar o cigarro. Se você quiser fazer o erro, o errado, você não vai fazer. Se você quiser sair da revelação, não tem jeito de você sair. Isso é se você está dentro. Mas muitas das vezes nós pensamos que estamos dentro e estamos do lado de fora ainda. Esse é o problema. Eu queria falar mais coisa aqui, não vai dar tempo. 372, 373, para mim encerrar. Eu queria falar da vinda. Você espera acontecer alguma coisa? Nada aconteceu. Que eu possa dizer isto, Deus o livre, escuta, William Brana dizendo, 372, que eu possa dizer isto, Deus o livre que isso que eu disse seja agora. Olha, ao estilo do pregador, do profeta, Deus o livre que isso que eu disse que seja agora. Que eu possa entender isso, todo mundo, Deus me livre.
Eu tenho filhos que não estão dentro. Quando chega nesta hora, você já notou? A hora que o irmão Brana caiu em si da pregação que ele já tinha feito, aí ele começou a dizer, esse é o final da mensagem. No início da mensagem, almas em prisão, esclarecendo, espíritos em prisão e assim por diante, esclarecendo, tudo bem. Mas a misericórdia terminou, Cristo já foi manifestado em carne no natural, outra vez, nesse século 20, e agora no século 21 nós vamos crer que não? Mas quando ele viu a família, no finalzinho da mensagem diz, Deus me livre, que o que eu disse seja agora. E ele estava dizendo o quê? Almas que estão em prisão agora. E ele diz, no final, quando ele, meu Deus, meus filhos, Deus me livre, que seja agora. Eu tenho filhos que não estão dentro. Será que estão dentro da revelação hoje? Está na mensagem do profeta, está dentro da revelação, está nesse contexto dos trovões revelados do novo nome, está lá dentro. Eu tenho filhos que não estão dentro. Eu tenho 2 filhas e 1 filho. Eu tenho irmãos. Eu tenho minha gente que não está dentro. Deus nos livre. Que a graça tenha nos deixado. Que tudo isso seja somente faz de conta. Quando você cai em si, Deus me livre. Que seja só faz de conta que agora. Faz de conta que há almas que estão em prisão agora, faz de conta. 373. Resta graça, Senhor. Deixa-me estar errado com respeito a isto, Senhor. Irmão, ele estava certo que era verdade. Ele pediu até para Deus, a hora que ele viu a família fora, ele viu irmãos fora, irmãos queridos fora, ele viu filhos fora. Ele disse, meu Deus, que eu esteja errado com respeito a isto, Senhor. Deixa isso estar errado nesse tempo. Em outras palavras, o que eu preguei até agora, almas que estão em prisão agora, Senhor, que não vala nada, que não cumpra. Sabe quando você vê que aquilo pesa e você tem amor pela família, pelos irmãos? Isso foi o clamor de William Branham. Deixe-me estar errado com respeito a isso, Senhor. Deixa isso estar errado nesse tempo, que isso não esteja certo, que as pessoas ainda possam ser salvas. Concede, Senhor, eu oro e te entrego esta audiência, no nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, eu estava, que eu precisava de mais uns minutinhos, então eu tenho uns minutinhos aqui. Eu não aguento. Para me encerrar, porque nada aconteceu. Nada aconteceu, as pessoas ficam assim, trovões foram revelados, nada aconteceu. 7º selo foi revelado, nada aconteceu. O Senhor veio, nada aconteceu. As coisas parecem estar do mesmo jeito. O povo está até piorando, o povo vem na igreja, mas parece que nada aconteceu. Há uma mensagem sendo pregada para juízo da igreja, para juízo da família, para juízo do pastor, para juízo dos filhos do pastor, da esposa do pastor, para juízo dos irmãos, para juízo do companheirismo, para juízo de quem come carne conosco. Há uma mensagem sendo pregada de juízo. E você até pedir, Senhor, que isso não seja verdade, Senhor. Que não seja verdade, que não tem tempo mais. Que não seja verdade, e que o tempo não tenha acabado, Senhor. Quando o Senhor diz que acabou, 150 com a atração sobre a montanha, Ele veio naquele monte para dizer-nos que o tempo havia terminado. O tempo dos gentios. Então a graça terminou.
Você vive agora, esse é um espaço de tempo dentro da arca. Alguém diz, dá errado. É Brana que pregou isso, é o estado que estamos. A nossa alma está dentro da arca. Nós estamos aqui fechados, pregando para os outros, para ver se consegue colocar alguém daqueles que nós achamos que deveria receber. Não tem um, irmão, é difícil um. Olha, eu não posso ser mais claro. Mas eu queria ver um do Centro-Oeste recebendo, não tem um. Eu fui em Ribeirão Preto, eu queria ver um de Ribeirão Preto aceitando, não tem um. Eu disse, não, mas tem um grupinho lá. Não, mas não tem um daqueles que você esperava. Está provando que eles fecharam a porta mesmo, eles não entram, não tem lugar para eles. É eles que fecharam a porta, outros entram e eles não entram. Aqueles que você espera, filhos que você espera, esposa, marido, talvez que você espera, não entra. Para encerrar agora com a vinda. Acho que a vinda não aconteceu. Essa é a vinda do Filho do Homem. Aconteceu naquele dia. A vinda do Filho do Homem é a vinda de Cristo num homem. Aconteceu nos dias do irmão Brana. Foi o que aconteceu aquele dia e hora que ninguém sabia. Era o ministério dos trovões, dos selos. Era o dia e a hora que ninguém sabia. Que Deus disse para o irmão Brana, não diga. E aí em 64, vou te dizer aqui, em janeiro de 64, depois se der tempo eu leio aqui um pedacinho, de julho de 64. A opinião está formada. 34, suas infalíveis palavras de promessa. Vocês conhecem isso? Israel está em sua terra natal. Ela é sua própria nação. Ela tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, Israel. A primeira vez por volta de 2.500 anos, desde que foi uma nação. E Jesus prometeu aquilo. Escuta aqui agora, pelo amor de Deus, que o profeta que está falando, e você tem que segurar isso aqui. Tem gente que não crê. Estou falando isso porque tem gente que não crê ainda. Não é só um, não. Tem muita gente. Tem milhares de gente que não viu isso ainda, que não crê. Escuta o que o profeta diz. E Jesus prometeu aquilo. A geração. Na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação, que foi em 48, até 40 anos, que dá 88, nesse período de tempo ele virá. E se aquilo é verdade, o que nós lemos na Bíblia, se é verdade, que quando Israel voltasse para sua terra, não passaria aquela geração, então aquilo traz a vinda. Você viu que ele ainda não falou taxativamente? Mas aquilo traz a vinda. Isso já foi depois da revelação dos selos, janeiro de 64. Bem, outra coisa, cada 2000 anos algo tem acontecido na terra, e a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar a ajuda do céu. E nos primeiros 2000 anos, o mundo foi destruído com água. Os segundos 2000 anos, Cristo vem. Se você diz que ele não veio, você diz o profeta errou. A Bíblia errou, que a Bíblia diz não passará esta geração, não é arrebatamento, é vinda, vinda é vinda do Filho do Homem. Aquele dia e hora aconteceu em 63, nem o profeta tinha percebido, foi perceber nos meados de julho de 64. Cristo vem, e este é o ano de 1964, e eles dizem que estamos 17 anos limitados daquilo. E Cristo vem. E aí fica, Cristo vem me buscar. É fácil cantar, né? Para o céu me levará. Escuta aqui agora. A festa das trombetas 137 já é de julho de 64. 6 meses depois. Lá está dizendo, dentro desse espaço de tempo, Cristo virá. De 48 mais 40, 88. Dentro desse espaço de tempo, Cristo virá. Porque assim diz a Bíblia. São Mateus 24, 36.
E antes do 36, 33 em diante, você vai ver, mostrando que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então tinha que cumprir a vinda do Senhor em carne humana. Eles pensam que é o arrebatamento. Não é arrebatamento, não tem dia marcado. É a vinda que é o dia e a hora. Arrebatamento agora, eu não sei quando vai ser, mas o dia e a hora foi lá atrás, já aconteceu. O dia e a hora. Festa das trombetas 137. Agora deixe-me dizer isto bem aqui, que cada trombeta que soou, soou sobre o sexto selo. Nós entraremos nisso em poucos minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo, porque no sétimo selo havia silêncio. Ninguém sabia. No sétimo selo havia silêncio. Ninguém sabia. Aquele foi o minuto ou a hora que Cristo viria, como Ele nos revelou isto. Aquele foi. Não agora Ele já não está dizendo Cristo virá. Ele está dizendo, aquele foi a hora, o minuto e a hora em que Cristo viria. Será que não dá para entender? Está aqui na mensagem, é a revelação, só que você precisa crer no que diz o profeta. Amém? Hora, minuto e hora em que Cristo viria. Não virá, viria. Foi. Houve silêncio no céu. Aquele foi. É o profeta dizendo aqui, ó. Porque no sétimo selo havia silêncio no céu. Ninguém sabia. Aquele foi. Ele podia ter muito bem dito. Aquele será. Aquele será o minuto, a hora em que Cristo vai vir. Ele podia ter dito aqui assim, mas como já estava muito próximo, ele diz aquilo foi o minuto ou a hora que Cristo viria. Você que vai ficar querendo perguntar, não, mas não tem nada a ver com minuto e hora. A Bíblia tem minuto e hora. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Diz a Bíblia. E aqui o profeta já veio e diz que o sétimo selo é a vinda do Senhor. E a hora do silêncio foi o minuto e a hora em que Cristo viria. Ele veio. E aí você, mas nada aconteceu. O problema está aí, as pessoas não percebem. Nada aconteceu, meu irmão. Quando Cristo veio, os trovões soaram. Quando Cristo veio, a montanha onde o profeta estava arrebentou as pedras. E o povo dos Estados Unidos passavam por ali, pegavam uma pedra daquela de 3 pontas e levavam para casa para colocar como enfeite nas suas casas e para colocar como contrapeso em balança. Mas nada aconteceu. Não aconteceu para quem não viu. Mas nada aconteceu. A coisa está aí. É o eleito que vê aquilo acontecer. O não eleito não vê. Ali estava Noé dentro da arca, nada aconteceu. É a mesma coisa que estamos dizendo. Mas nós estamos pregando e nada está acontecendo. E ceder no povo. E uma meia dúzia daqui. Agora lá no Mato Grosso tem mais uns dizendo, estamos aguardando. Certo? Muito bem, o que nada aconteceu, estamos dentro, isso é o eleito que está vendo isso, nada acontece. O que é que nada acontece? Não acontece desse povo do centro-oeste se despertar. Eles evangelizaram o Brasil e 7 nações vizinhas, mas agora nada acontece com eles. Quando recebe a revelação dos trovões, nada acontece, eles não percebem aquilo. Do dia e a hora, eles não percebem aquilo. E os demais também estão dormentes do mesmo jeito. Nada aconteceu. Deus Pai, estamos agradecidos por podermos ver acontecer a palavra tocando no coração eleito, naquele simples, naquele pobre, naquele que não tem no que se agarrar. Não, ele não tem no que se agarrar na terra. A riqueza deles está no céu. Mas aqui, Senhor, na terra tem muitos pastores, tem muitas igrejas grandes, tem no que se agarrar, é muito dízimo que tem entrado na liderança de cada pregador, e eles não querem de maneira alguma vender tudo isso e dar para os pobres.
Pega isso daí, pastores, vende tudo, ricos. Vende, moço rico, pastor rico, apóstolo rico, pastor rico, evangelista rico, mestre rico, rico no ministério, rico em tudo. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem crer nos 7 trovões revelados, dentro dos 7 selos. Venha crer, vem e segue-me. Segue a palavra, segue a revelação, não a mim, a revelação. Vem e segue, vai e vende primeiro o que você tem. Mas, Senhor, assim como o moço rico não fez, eles também, pastores ricos, apóstolos ricos, não vão fazer isso também. Mas os eleitos fazem, como a samaritana. Eu não tenho mais o que perder. Eu já nem vergonha tive durante todo esse tempo, e agora eu posso passar por sobre tudo isto e deixo eles falar que eu estou seguindo o Messias, que ele não tem nada, não tem nem igreja, ele não tem nem para onde nos levar, não tem nem onde nos congregar. Nós congregamos com ele em qualquer lugar, para nós está bom, na relva está bom, lá no barquinho está bom, na beira do mar da Galileia está bom, mas para os outros tem que ser no templo chamado Formosa, mas não tem poder, e o que tinha poder, eles rejeitaram ali mesmo. Pedro com poder, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, a mensagem do dia, a revelação da hora, eles não quiseram. E é isso que nós temos, Pai. Não temos ouro nem prata, não temos um grande ministério, não temos muita gente, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Receba a revelação dos 7 trovões, receba o Cordeiro que converteu em leão, receba a palavra da hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os que confiam no Senhor, as suas forças renovar-se-ão, com asas de águia sempre voarão, bem alto sempre voarão, até chegar lá em Sião. Nas lutas ferozes com o tentador, as suas forças mais aumentarão, em meio aos perigos nenhum mal temerão, como águia sempre voarão, até chegar lá em Sião. Os que confiam no Senhor não se